Já imaginou anjos cantando para você? Os primeiros a adorar o Rei do Universo não foram outros reis, mas simples pastores. Seus rostos queimados pelo sol nunca tinham cruzado os portões de um palácio. Eles eram os marginalizados de Israel. Na sociedade judaica daquela época, os pastores estavam no degrau mais baixo da escala social. O testemunho deles não era aceito nos tribunais. Eram vistos como indignos de confiança, sempre sob suspeita de deixar seus rebanhos pastarem em terras alheias. Eles viviam à margem, tanto literal quanto figurativamente, nas periferias das cidades e da sociedade. Mas naquela noite extraordinária, o céu tinha outros planos. Uma luz explodiu na escuridão. Não era a luz gradual do amanhecer, mas uma radiância instantânea, ofuscante, gloriosa. Um brilho dourado e prateado envolveu os campos, transformando a noite em dia. Os pastores caíram com o rosto em terra, seus corações martelando como tambores de guerra. As ovelhas se agitavam, balindo nervosamente, mas os homens mal podiam se mover, paralisados pela majestade daquele momento. Sua presença irradiava poder e santidade. Suas vestes brilhavam mais que a neve, sob o sol do meio-dia. E quando ele abriu a boca para falar, sua voz ressoou com a autoridade dos céus. Não temais! As primeiras palavras do anjo cortaram o medo como uma espada de misericórdia. Que contraste incrível! Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Boas novas, grande alegria, para todo o povo. Cada palavra caía sobre aqueles campos como gotas de ouro líquido. E então veio a proclamação que mudaria a história para sempre. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2. O Salvador que Israel esperava desde que Deus prometeu a Abraão que todas as nações seriam abençoadas através de sua descendência. O Cristo, o Messias ungido, o Rei prometido da linhagem de Davi, que restauraria o trono e traria justiça eterna. O Senhor, um título reservado ao próprio Yahweh, o Deus de Israel, e este Rei dos Reis, este Salvador esperado, este Senhor glorioso. Naquele exato momento, enquanto os pastores vigiavam seus rebanhos, enquanto o mundo dormia sem saber de nada, a esperança de todas as eras tinha entrado na história humana. O anjo continuou, e suas palavras seguintes foram tão surpreendentes quanto todo o resto daquela noite impossível. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Envolto não em linho real, mas em simples panos. Que inversão radical de todas as expectativas. Que declaração profunda sobre a natureza do reino que estava nascendo. A majestade se revelava na simplicidade. O poder, na vulnerabilidade. Este não era um reino de conquista militar ou opulência terrena. Era o reino de Deus, onde os primeiros seriam os últimos, e os últimos, os primeiros. Onde antes havia apenas um anjo, agora havia uma multidão. Uma multidão do exército celestial. Dezenas de milhares, talvez milhões de anjos, encheram o firmamento. Suas vozes se unindo em um coro que fazia as próprias colinas vibrarem. Era o som do céu, irrompendo na terra. Um hino de adoração que ecoava por toda a criação. E o que eles cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus. A vinda do Salvador trazia mais alta glória para Deus. E paz na terra. Não apenas a ausência de conflito, mas a paz completa. Shalom hebraico, que significa bem-estar, inteireza, reconciliação e boa vontade para com os homens, um favor imerecido, uma graça derramada sobre a humanidade. Imagine a cena. Homens considerados impuros e indignos, os esquecidos da sociedade, tornaram-se a primeira audiência do maior coro celestial da história. O céu não escolheu os corredores do poder em Roma, ou os pátios sagrados do templo em Jerusalém. Escolheu um campo aberto, sob um céu estrelado, e fez de pastores simples as primeiras testemunhas do nascimento do Rei. Quando o coro celestial se silenciou e a luz gloriosa recuou, deixando a noite novamente escura, mas agora para sempre transformada, os pastores não ficaram paralisados. O medo deu lugar a uma urgência santa. Eles se olharam, seus rostos iluminados por uma nova esperança. Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Não houve hesitação, não houve dúvida. Eles deixaram seus rebanhos, sua única fonte de sustento, sob o cuidado de Deus, e correram. Correram pelas colinas escuras em direção à pequena cidade, seus corações queimando com a mensagem que tinham recebido. Eles precisavam ver com seus próprios olhos, exatamente como o anjo havia dito. Em um estábulo humilde, talvez uma gruta usada para abrigar animais, eles encontraram Maria e José. E ali, deitado em uma manjedoura, aquecido pelo feno e pelo hálito dos animais, estava um menino,
E o que eles fizeram? Aqueles homens simples, com suas mãos calejadas e roupas surradas, se ajoelharam diante da manjedoura e prestaram homenagem ao rei recém-nascido. Eles foram os primeiros adoradores, os pioneiros de um novo tipo de culto, baseado não em rituais complexos no templo, mas em um encontro pessoal com o Deus que se fez homem. Depois de adorar, eles não conseguiram guardar a notícia para si mesmos. Eles se tornaram os primeiros evangelistas. Saíram dali contando a todos o que tinham visto e ouvido. As pessoas que os ouviam ficavam maravilhadas. A história do Natal não é apenas sobre um bebê em uma manjedoura, é sobre uma luz que brilha mais forte na escuridão, trazendo esperança aos desesperados e alegria aos esquecidos. A mensagem para os pastores é a mensagem para cada um de nós hoje. Não importa quão à margem você se sinta, quão indigno ou esquecido, o céu tem uma boa nova de grande alegria para você. Ele veio para os pastores e ele veio para você. Que possamos ter os corações dos pastores, humildes para ouvir a voz de Deus, corajosos para obedecer sem hesitar e cheios de alegria para compartilhar as boas novas com o mundo. Hóstias celestiais, incontáveis anjos em formação gloriosa, encheu o céu sobre Belém. Imagine só a cena. O firmamento repleto de seres celestiais, cada um radiante, com a glória de Deus. Suas presenças combinadas, criando uma aurora boreal de cores impossíveis. A criação inteira parecia conter a respiração diante daquela manifestação sem precedentes. Vozes afinadas pela perfeição celestial, todas unidas em uma sinfonia de adoração que fazia os montes tremerem e os vales ressoarem. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. A proclamação ecoou através dos campos, através das colinas, através dos séculos. Glória, toda honra, toda majestade, todo louvor, pertencendo ao Deus Altíssimo, nas alturas, nos lugares celestiais, no trono eterno, na dimensão da santidade perfeita, e paz na terra. Não apenas a ausência de conflito, mas shalom, a plenitude de bem-estar, reconciliação, restauração, entre os homens. Não só para alguns privilegiados, mas para toda a humanidade. Aqueles que receberiam este presente de graça, favor e merecido era o céu, anunciando que a grande separação entre Deus e a humanidade estava prestes a ser curada, que a paz há muito perdida estava sendo restaurada, que a glória de Deus seria revelada de uma forma totalmente nova. Os pastores estavam completamente subjugados. Homens que a sociedade desprezava estavam recebendo a maior revelação já concedida à humanidade. Homens considerados impuros estavam sendo banhados na luz da santidade divina. Homens cujas vozes não eram ouvidas nos tribunais terrestres estavam ouvindo o coro dos tribunais celestiais. O céu ainda brilhava com as mesmas estrelas, mas agora cada uma parecia cantar silenciosamente a mesma mensagem. O ar ainda carregava o aroma das pastagens, mas agora estava impregnado com o perfume do céu. Os campos ainda se estendiam nas sombras, mas agora eram campos santos, consagrados pela presença divina. Por um momento os pastores permaneceram em silêncio atordoados, e então, um deles falou, com a voz tremendo de emoção e determinação: "Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber." Eles não disseram talvez devêssemos ir, ou quando tivermos tempo. Disseram, vamos. E foram. Como foram? Deixaram seus rebanhos, aquelas ovelhas que eram sua vida, seu sustento, sua responsabilidade. Em qualquer outra noite, abandonar o rebanho seria impensável, irresponsável, perigoso. Mas esta não era qualquer outra noite. O bom pastor havia nascido, e eles precisavam vê-lo. Correram através dos campos escuros, seus pés conhecendo cada pedra, cada declive, cada atalho. Estavam correndo para encontrar um rei. Estavam se apressando para adorar o Salvador. Estavam respondendo ao chamado do céu com a velocidade da fé. A pequena Belém dormia, inconsciente do drama cósmico se desenrolando em suas ruas estreitas. A cidade estava lotada por causa do censo romano, cada canto ocupado, cada espaço preenchido com viajantes cansados, que haviam vindo para se registrar. Os pastores não precisaram perguntar o caminho. O sinal era claro. Uma manjedoura, e em uma cidade transbordando de gente, onde haveria uma manjedoura acessível, seus passos os levaram através das ruas silenciosas, até uma abertura na rocha. Uma gruta simples, do tipo usado para proteger animais do frio noturno. Uma luz suave emanava da entrada. Vozes baixas murmuravam lá dentro. E então, ao cruzarem o limiar, eles viram. Lá estavam eles. Maria, jovem e exausta, mas com uma paz que transcendia o entendimento, olhando com amor para o seu primogênito. José, de pé, protetor e maravilhado, um guardião silencioso para a maior preciosidade do universo. E no centro de tudo, deitado em palha áspera na manjedoura, estava o Salvador, Cristo,
o Senhor. Os pastores caíram de joelhos, com vozes ainda ofegantes pela corrida e embargadas pela emoção, descreveram a luz gloriosa, o anjo, o coro celestial, a mensagem de paz e salvação. Cada palavra era um testemunho, cada frase uma adoração. E todos que ouviram ficaram maravilhados. Maria, no entanto, não disse nada. Ela guardava todas aquelas coisas ponderando-as em seu coração, juntando as peças do incrível mosaico que Deus estava montando em sua vida. Os pastores, depois de adorarem, voltaram, mas não voltaram como antes. Saíram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. A noite escura dos campos já não parecia tão solitária. O trabalho de cuidar de ovelhas agora tinha um novo significado. Eles eram os primeiros evangelistas, os primeiros a espalhar a boa notícia. Sua corrida da fé não terminou na manjedoura. Começou ali, e a luz daquela noite em Belém continua a brilhar, convidando a todos nós, não importa onde estejamos, a fazer a mesma jornada, a ouvir o anúncio celestial, a deixar para trás o que nos prende e a correr com urgência para encontrar o Salvador. Todos os que ouviram o relato dos pastores ficaram impressionados. Que história, que testemunho! A adoração que começou naquela gruta precisava transbordar. A alegria que encheu seus corações precisava ser compartilhada. A mensagem que receberam do céu precisava ecoar pela terra. Eles saíram daquela gruta transformados. Não eram mais apenas pastores, eram testemunhas. Não eram mais guardiões de ovelhas, eram proclamadores da Boa Nova. Não eram mais os marginalizados silenciosos, eram arautos do Rei. E eles proclamaram, como proclamaram, pelas ruas de Belém, ainda adormecida, suas vozes ressoavam. O Salvador nasceu, o Cristo está aqui, o Senhor veio. Suas palavras jorravam como torrentes. Vimos anjos, ouvimos o céu cantar. O Messias está em uma manjedoura. Alguns ouviam com espanto, outros com ceticismo, alguns com alegria, outros com confusão. Mas os pastores não se importavam. Eles haviam visto, eles haviam ouvido, eles haviam adorado, e nada poderia silenciar seu testemunho. Enquanto caminhavam de volta aos seus campos, agora com as primeiras luzes da aurora, seus corações transbordavam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Como lhes havia sido dito, glorificando, reconhecendo a majestade de Deus, louvando, expressando gratidão pela sua bondade. Por tudo, não apenas pelas visões, mas por cada detalhe. O que tinham ouvido, a proclamação angelical, e visto, a glória nos céus, o bebê na manjedoura. Tudo como lhes havia sido dito, exatamente como o anjo prometeu. Suas ovelhas os receberam como sempre, sem saber que seus pastores haviam testemunhado o evento mais importante da história humana. Mas os pastores não eram mais os mesmos homens. Eles haviam sido escolhidos, chamados, comissionados, e nessa escolha divina está uma mensagem profunda que ecoa através dos séculos. Deus não escolhe segundo os padrões humanos. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Os pastores foram os primeiros de uma longa linhagem de escolhidos improváveis, pescadores que se tornaram pescadores de homens, coletores de impostos que escreveram evangelhos, perseguidores que se tornaram apóstolos. Aquela noite estabeleceu um padrão. O reino de Deus opera por inversão divina. O rei nasce em um estábulo. Os primeiros adoradores são humildes pastores. O poder divino se manifesta em fragilidade humana. E você ouve o cântico dos anjos ecoando através dos séculos? Você reconhece o convite para correr, como os pastores correram para encontrar o rei? Você está pronto para deixar tudo para trás e adorar aquele que nasceu em uma manjedoura e governa do trono eterno? A mensagem que os pastores proclamaram ainda ressoa hoje. Glória a Deus nas alturas. Junte sua voz ao coro celestial. Torne-se, você também, uma testemunha da Boa Nova. Porque o Salvador que nasceu naquela noite santa, não veio apenas para aquela época. Ele veio para todos os tempos, para todas as pessoas. E para você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém, e não se esqueça de se inscrever para mais histórias bíblicas como esta. Até o próximo episódio.